Planos de Deus. Nos planos de Deus. Esse é o tema da nossa meditação de hoje, do nosso devocional Primícias. De segunda a sexta, às 5h05 da manhã, pastora Luciana Ramos, juntamente com você, entregando ao nosso Deus a primeira porção do nosso dia, declarando que Ele é a nossa prioridade, declarando ao Senhor que importa começar o nosso dia na sua doce presença. E hoje, com o tema Nos planos de Deus. Não é os planos, é nos planos. Isso está dizendo que eu vou me inserir, que eu estou inserida, que eu faço parte dos planos de Deus. Eu quero meditar com você nesta manhã, quero saudar você que já está aqui ao vivo comigo, com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um prazer e uma alegria estar junto com você aqui neste devocional. Muito obrigada pela tua companhia. É bom demais, ao vivo, estarmos juntos diante do nosso Deus. E quero compartilhar com você a palavra que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. A palavra de Deus nos diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Uau! Essa palavra fala muito sobre muita coisa para que a gente pudesse digerir. Mas nesse tempo rápido de meditação que a gente faz aqui pela manhã, eu quero trazer destaque a algumas coisas. Primeiro, você precisa ter planos. Você precisa olhar para frente, olhar para o futuro e almejar algo. Algo precisa direcionar você como quem impulsiona o seu coração para seguir adiante, para estabelecer, como que eu posso dizer, para vencer os seus desafios, para você ter um objetivo, para você ter um alvo para ser perseguido. Isso é um fato, você precisa fazer planos. Porém, você precisa também entender aquilo que a Bíblia diz quando ela diz assim: o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Por quê? Porque ainda que eu e você geremos esses planos debaixo de jejum, debaixo de oração, muitas vezes ele não vem um desenho sobre a nossa mente que é a completude daquilo que Deus quer sobre nós. Contudo, é um plano que o Senhor tem permitido que esteja no nosso coração, se foi gerado debaixo de jejum e oração, para um determinado tempo, para uma determinada fase. E quando você chegar ali, você vai receber uma nova etapa para ser concluída, entende? Então, o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. E eu entendo isso sobre a seguinte perspectiva: muitas vezes o caminho que Deus tem para nós é um caminho que a nossa mente não consegue alcançar, que o nosso entendimento não consegue dar conta. Eu estou lendo um texto agora que diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Sabe quando você tem um grau de instrução, de escolaridade que é muito mais elevado do que a pessoa que está perto de você? Você pode contar, conversar, tentar explicar alguma coisa para ela na sua linguagem, no lugar onde você tem acesso, e a pessoa não entender, porque ela não consegue acessar o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, os lugares que você já viu. Então, é mais ou menos uma analogia bem ruim, mas é mais ou menos assim. O Senhor tem pensamentos mais altos, o caminho do Senhor é mais elevado do que o nosso. Então, por vezes, o nosso plano não é que ele esteja 100% errado, mas é porque ele nos servirá de bússola para caminhar em uma determinada etapa. E quando chegar em um determinado ponto, o Senhor nos revelará um novo caminho, o Senhor nos trará mais sentido, o Senhor nos trará em direção, revelará os seus pensamentos a nós. Você consegue entender aqui o que quero dizer? Daí se cumpre aquela palavra quando diz assim: olha, os que são nascidos do Espírito são guiados pelo vento do Espírito. O vento está soprando, eu não sei nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo vento do Espírito. Ou seja, o Senhor está soprando sobre a nossa vida, guiando e direcionando os nossos passos. Eu não posso, eu não preciso, eu não devo ter rigidez com os meus planos,
Porque por mais que eu tenha apego a Ele, por mais que eu tenha palavra que eu confirme, o Senhor pode alterar a rota dado o cumprimento do propósito para aquele tempo que foi definido do Senhor sobre você. É como não deixar... Vamos lá, quando João Batista, a mãe e o pai de João Batista estavam para gerar João Batista, né? Ele vem através do Senhor numa ação de milagres, eles não podiam ter filhos, e o Senhor tem um propósito sobre a vida de João Batista, sabe? E ali, naquele propósito, o Senhor declara como João Batista precisa ser criado, qual é o desígnio de João Batista, mas não diz o final, não. João Batista vai morrer decapitado. João Batista vai morrer decapitado e Jesus testemunhará dele, dizendo que não houve homem maior que ele sobre a terra. Então presta atenção. Por vezes é como quem me dá uma etapa, mas não me diz qual que é a próxima. Apesar de eu ter contado aqui agora uma história de decapitação, né? Fique assustado não. Mas é isso, o Senhor nos diz uma etapa, uma fase. E eu preciso entender que eu estou vivendo nos planos de Deus. Nos planos de Deus. Eu preciso confiar e descansar na palavra em que o Senhor endireitará a minha vereda. Com tudo isso, o que é que de verdade eu devo prestar atenção e eu devo colocar o meu coração? E amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar e temer a Deus acima de todas as coisas. Em querer a sua presença acima da realização dos meus planos e sonhos. Em desejar estar com Ele, apesar de a minha vontade não ter sido atendida. Esse é o lugar. Porque o Senhor continuará me guiando. Agora, com pensamentos mais elevados que meus, com caminhos mais altos que os meus, nem sempre eu vou entender. Nem sempre vai fazer sentido para mim. Mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E sei que ele não me chama mais só de servo, ele já me chama de amigo. Sei que ele tem planos de paz, de bem, de me fazer prosperar. Sei que muitas vezes, se eu soubesse de determinadas coisas, eu não teria coragem de enfrentar. Eu fui porque eu nem sabia que eu ia viver isso. E quando cheguei lá e tive que enfrentar o que tive que enfrentar, não enfrentei sozinha, porque o Senhor estava comigo, me deu força, me sustentou. Mas se lá atrás, com a mentalidade que eu tinha, eu soubesse, olha, Luciana, você vai fazer assim, você vai ter que enfrentar isso, isso e isso. Eu não tinha robustez para suportar e certamente diria, não quero, não é isso que eu quero para mim. Então o Senhor vai se revelando a nós no nosso caminhar. O Senhor vai se revelando a nós à medida que nós vamos avançando. E neste lugar, nós podemos confiar que os planos dele são melhores e maiores do que os nossos. E assim, como quem busca a praticidade da vida na aplicação da palavra, o que eu realmente preciso fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. É ter o meu coração nele. É buscar a sua face e entregar a minha confiança a Ele, sabendo que ainda que eu não entenda, Ele está comigo. Ainda que não faça sentido para mim, Ele sabe o que está fazendo. Ele está tecendo a história da minha vida conforme o seu querer. E eu apenas me rendo e me entrego ao seu agir. Amém? Faz sentido essa conversa para você? Porque o Senhor tem planos e pensamentos que são melhores e mais elevados do que os nossos. E nós podemos entregar ao Senhor a direção e a ação. E por vezes, quando Ele precisar mudar a tua rota, quando Ele precisar te deslocar, vai gerar um certo desconforto. Ah, com certeza, porque a gente ama uma estabilidade. Mas em verdade, o nosso Deus vem com o seu vento e tira as coisas do lugar e nos reposiciona. Mas a sua paz, a sua presença sobre nós, essa nunca pode nos deixar. É dessa paz e dessa presença que nós precisamos para prosseguir, porque ela é o balizador da nossa alma. Mas viver nos planos de Deus é poder saber que quando o vento sopra, eu não sei aonde ele está vindo e nem para onde ele está indo. Mas eu sou guiada por este vento. E eu digo sim, eis-me aqui, Senhor. Porque eu sei que aquilo que o Senhor chama, a quem o Senhor chama, o Senhor também capacita.
Eu sei que o Senhor estará na peleja conosco e nunca nos deixará só. Eu sei que muito do que há em mim precisa ser removido. Sei que há uma estrutura sendo forjada por cada experiência que tem como um objetivo final, e o Senhor não falha, o Senhor é bom no que faz, o Senhor é um mestre de excelência, e eu entrego o meu caminhar, eu entrego os meus sonhos, os meus planos nas tuas mãos, para que o Senhor os conduza conforme o teu querer, conforme o propósito que é eterno sobre a minha vida, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta manhã, com liberalidade, sem tanta rigidez, com flexibilidade, como quem solta as amarras, como quem solta as cordas e diz: eu confio no meu Pai, eu confio no meu Senhor, e eu sei que eu estou nos planos dele, e ainda que eu não entenda, ele permanece comigo. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz na sua doce presença. Você já sabe, se você chegou até aqui, é porque esse devocional tem te abençoado. As pessoas hoje vivem num tempo expresso. Elas ouvem umas coisas 10 segundos e elas não têm mais paciência de ouvir. Você já tem 12 minutos aqui comigo. Isso implica que você quer, que você tá com sede, que você tem sido alimentado para aquilo que o Senhor está me dando para falar com você durante essas manhãs. Então, honra esse devocional, compartilhando na sua página, comentando. Faz um movimento para chamar, para que outras pessoas sejam despertadas junto com você. Tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe.